Agora vamos falar sobre a qualidade da educação brasileira pós-pandemia. Como ficou a qualidade da educação desde o período em que a Covid-19 se espalhou no mundo? Vamos tentar entender os motivos que afetaram a educação neste período. Trabalho de língua portuguesa, professora Eva. Tema: as consequências da pandemia da Covid-19 e do pós-Covid para a qualidade do ensino na educação brasileira. Alunos: Daniel Henrique, Isabela e Cauã. Nono ano A, Vespertino, Colégio Estadual Eronides Araújo, Barra do Garças, Mato Grosso. Há 5 minutos desde que a Covid-19 se espalhou no Brasil, as escolas fecharam as portas devido à chegada desse período. Um cenário como este gerou um impacto à comunidade escolar, fazendo com que alunos e professores se adaptassem às aulas online. Só que até então, as aulas online já terminaram desde o período em que, consequentemente, veio as vacinas. Houve um período em que as aulas online começaram a permanecer no ensino meio híbrido. Os alunos tiveram que manter um distanciamento inapropriado. Há escolas que já voltou para as aulas presenciais, depois das vacinas adquiridas, mas o uso de máscara não se sabe se deve ou não usar. Mas todo cuidado deve ser mantido. Antes, a volta às aulas presenciais, não tinham período para ocorrer. Porém, sabia que aquele momento seria delicado, pois exigia uma manutenção de hábitos para prevenções que eram adquiridas durante o isolamento social e até um isolamento rígido na sala para evitar aglomerações. Bom, começando com a entrevista com a coordenadora Flávia. Bom, Flávia, eu queria te perguntar uma coisa, fazer uma pergunta. Qual que é a sua opinião sobre a qualidade da educação brasileira na pós-pandemia? Você pode me dizer isso a respeito? Assim, que vai demorar uns 2, 3 anos ou até 4 anos para recuperar esse momento que a gente ficou em casa. Porque quando a gente está em casa, a maioria dos meninos vão pensar a partir de você, né? Você passou o 7º e o 8º ano fazendo atividades em casa. É um momento que você deveria estar exercitando muita leitura, as atividades de exercício de matemática em sala de aula. E nesse momento, né, que você retorna agora, né, você vê tanto que eu percebo a partir, né, do que eu observo a partir de você, quanto você evoluiu, né? Você sempre foi um bom aluno, mas como você evoluiu a partir do momento que você teve a aula presencial, né? Então, assim, o ser humano, a gente passou nesse momento a ficar muito guardado dentro de casa e provocou uma certa inibição na fala, no diálogo, no contato com os colegas, né? E é algo muito importante nesse período que você, por exemplo, estava em sala de aula, que em casa, que era o 7º e o 8º ano, né? Então eu creio que a partir só daqui uns 2, 3 anos que realmente de fato vai recuperar a qualidade do ensino, né? Sim, né? É algo que não tem como. A gente teve que priorizar a saúde, não é verdade? E agora, né, a gente vai passo a passo, todos nós vamos conseguir dialogar com os colegas com mais tranquilidade. O começo foi muito difícil, não é verdade? Né? E agora, né, Que tava um aluno distanciado do outro, né? Tinha até medo de chegar perto, né? Porque você não ia pegar Covid, né? Então, é isso mesmo. Então a interação, ela é devagar mesmo. A gente vai acostumando, a gente vai, até nós professores também, né? Para a gente dialogar entre os colegas, a gente passou um tempo, demorou um pouquinho para a gente entrar nesse ritmo. Né? Mais alguma pergunta? Sim, eu queria fazer uma outra pergunta sobre quais foram as consequências negativas desta pós-pandemia na educação brasileira, né?
Consequências negativas tiveram muitas, principalmente de perdas de vidas de pessoas. Mas falando da educação especificamente, né, não tem como não falar, porque envolveu a questão da economia. Vamos pensar, as famílias tiveram, muitos que eram profissionais autônomos, perderam até a sua renda, né, nesse período, né, que ficaram em casa. Mas a recuperação, ela envolve no âmbito social, a questão econômica também influencia econômica, a questão cultural na educação, né? Só que eu sou uma pessoa muito positiva. Agora vamos começar com os 10 mandamentos das aulas à distância. Sem sinais de um plano de desconfiamento no horizonte, a força das circunstâncias exigiu que escolas e institutos de ensino superior transplantassem o núcleo da sua atividade, o ensino, para o ambiente virtual. Se compararmos os números de estudantes em regime de ensino doméstico no antes e no pós-pandemia, as diferenças são astronômicas. As aulas à distância são uma realidade cada vez mais real, mas deixaram de ser uma novidade na vida de muitos estudantes há quase um ano. Estudantes esses que estavam acostumados a deslocar-se às escolas e instituições e que repentinamente se viram obrigados a migrar para o ensino remoto. Fora do ambiente tradicional de uma sala de aula, as aulas à distância implicam, além de uma preocupação pelo bem-estar dos alunos e uma transição semi-integral dos métodos de ensino para o digital, o estabelecimento de novos paradigmas éticos que orientem o comportamento neste novo espaço de ensino. Bom, como tal, surge assim a necessidade de estabelecer os 10 mandamentos das aulas à distância. 1. Garantirá acesso constante a uma boa conexão à internet, bem como se responsabilizará por garantir que detém conhecimentos básicos de informática. 2. Redefinirá o seu escritório como bem lhe aprouver, desde que garantindo que o espaço em volta é sossegado e sem distrações. 3. Cumprirá com as regras de uma sala de aula normal. O silêncio é a regra de ouro, deverá entrar na sala com o microfone silenciado e para falar deverá levantar a mão virtual. 4. Será um praticante da etiqueta. As regras da comum etiqueta ganham uma nova dimensão neste novo ambiente. Deverá falar na sua voz normal, fazendo uso de palavras gentis. Esperar pela sua vez para falar enquanto prestar atenção aos que os outros estão a dizer. 5. Comportar-se é a segunda das regras da assiduidade e pontualidade. Alguns minutos antes de a aula começar, já deverá encontrar-se na sala de aula vestido apropriadamente para o contexto. 6. Respeitará o outro, para que também seja respeitado. Não é permitido tirar fotografias ou gravar a aula, deverá estar consciente das regras de plágio e não participar em qualquer forma de ciberbullying. 7. Participará ativamente nas suas aulas, procurará alimentar-se a sua vontade de aprender um modo colaborativo, promoverá a sua curiosidade em todos os termos e estabelecerá uma comunidade objetiva. 8. Não se irá perder nas horas, definirá e cumprirá com as suas horas de estudo, cumprindo com os prazos e realizando as tarefas no tempo proposto. 9. Estabelecerá a sua rotina e tratará de garantir que cumpre com ela, assim como se estiver a ter aulas presenciais. Será regra de ouro que esteja em um horário. 10. Não excluirá os intervalos do seu horário. Os seus hobbies manter-se-ão e os tempos de pausa entre matérias não serão ditos pelo toque de uma campainha, mas caberá a si incluí-los no cotidiano.